Olá, seja bem-vindo ao canal O Homem de Deus, o canal que tem como objetivo se aprofundar nas Escrituras e no conhecimento de Deus. Vamos estar estudando hoje o livro de Gênesis, o capítulo 2 e o verso 15 ao verso 20. Começando nossa leitura. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para estiver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e as aves dos céus, e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne, esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Agora vamos estar analisando melhor os versículos para podermos entender melhor. Versículo 15. A mesma mão onipotente que o fez ainda o segurava, e coloque-o no jardim. A palavra original é fez com que ele descanse ou habita no jardim como uma morada de paz e recreação. Vesti-lo e guardá-lo. As plantas da natureza, deixadas em seu próprio curso, podem degenerar e tornar-se selvagens pela pobreza do solo em que pousam ou pela exaustão gradual de um solo outrora rico. A mão do homem racional, portanto, tem sua esfera apropriada na preparação e enriquecimento do solo, na distribuição das sementes e no treinamento dos brotos da maneira mais favorável ao pleno desenvolvimento da planta, e especialmente de suas sementes ou frutos. Esse curativo era necessário mesmo no jardim. A manutenção dele pode se referir à sua guarda protegida das depredações do gado, dos animais selvagens ou mesmo dos animais menores. Inclui também a fiel preservação dela como uma confiança comprometida ao homem por seu generoso Criador. Agora havia um homem para cultivar o solo. A segunda necessidade do mundo das plantas agora era suprida. Jardinagem foi a primeira ocupação do homem primitivo. Versículo 16. Rico em suas recompensas e livre em suas doações, o liberal Criador de todas as coisas aqui concede uma grande e extensa concessão à sua criatura, permitindo o uso gratuito de todas as várias excelências com as quais ele havia fornecido essa oferta. Jardim, nesse caso, certamente era apenas razoável que ele constituísse um teste da gratidão e obediência de sua criatura, para que assim ele possa derivar dele, como uma criatura livre e racional, um serviço livre e racional. Se não houvesse restrição sobre o homem nesse estado feliz, se o bem somente tivesse sido colocado diante dele e todas as possibilidades do mal removidas, sua fidelidade e lealdade nunca poderiam ter sido tentadas, nem poderia ter sido capaz de virtude ou recompensa, por não ter em seu poder escolher, pois toda virtude e toda recompensa implicam a escolha, e para escolher, deve haver liberdade. Consequentemente, sendo o homem criado um agente livre, o Todo-Poderoso propôs tentar sua obediência e constituiu uma certa árvore para testá-la, ordenando-lhe, com dor da morte, não comer dessa árvore. Quaisquer que sejam céticos e infiéis que tenham insistido em relação a esse assunto, a razão sem preconceito certamente permitirá que esse foi um teste de obediência do homem, tão adequado quanto qualquer outro, pois a verdade é que, por si só, era imaterial que deveria ser constituído pelo teste. Deus, como soberano Senhor, deveria designar alguma prova, e, portanto, o que quer que ele designe, apropriado para provar o homem, deve estar certo. E nomeando essa árvore do conhecimento que devemos concluir que nenhum teste poderia ter sido mais apropriado, especialmente porque o homem a princípio não podia transgredir em nenhum dos deveres sociais ou relativos. Versículo 17. Este é o primeiro preceito positivo que Deus deu ao homem, e foi dado como um teste de obediência e uma prova de que ele estava em um estado probatório e dependente. Era necessário que, embora constituísse senhor deste mundo inferior, ele soubesse que ele era apenas o representante de
Deus, e que prestasse contas a ele pelo uso de seus poderes mentais e corporais e pelo uso que ele fez das diferentes criaturas sob seus cuidados. O homem de cuja mente a forte impressão dessa dependência e responsabilidade é apagada, necessariamente perde de vista sua origem e fim e é capaz de qualquer espécie de maldade. Como Deus é soberano, ele tem o direito de dar às suas criaturas o que ele julga apropriado. Uma criatura inteligente, sem uma lei para regular sua conduta, é um absurdo. Isso destruiria imediatamente a ideia de sua dependência e responsabilidade. O homem deve sempre sentir a Deus como seu soberano e agir sob sua autoridade, o que ele não pode fazer a menos que tenha uma regra de conduta. Esta regra Deus dá, e não importa de que tipo seja, desde que a obediência a ela não esteja além dos poderes da criatura que deve obedecer. Deus diz: há uma certa árvore frutífera, não comerás do seu fruto, mas de todos os outros frutos, e eles são tudo o que é necessário, para você poder comer livremente e liberalmente. Ele não tinha o direito absoluto de dizer isso, e o homem não deveria obedecer, mas não obedeceu. Versículo 18. Embora o homem possuísse toda a bem-aventurança do paraíso, ainda faltava uma coisa à sua felicidade. Ele estava sozinho. Nem entre as várias ordens de criaturas poderiam encontrar algo semelhante a si mesmo. Anjos eram espíritos racionais, mas incorpóreos. Bestas corporais, mas irracionais. Deus o viu e teve pena dele. Com a afeição de um pai gentil, sem ser solicitado, ele consultou suas necessidades e resolve fornecer-lhe uma ajuda para encontrar sua própria espécie. Aprenda aqui, primeiro, a solidão não é adequada para o homem. Em seu estado de inocência, a sociedade era necessária. Segundo, o celibato nunca foi uma ordenança de Deus. Quem criou o homem sabia o que era melhor para ele. Terceiro, na escolha de uma esposa, deve-se procurar um encontro de ajuda a um companheiro, um amigo, cuja presença em casa possa ser para nós mais do que todo mundo ao lado. A razão pela qual tantos são infelizes no estado do casamento é que eles se casaram com o rosto ou a porção em vez da mulher. Versículo 19. Parece provável que este relato da revisão das criaturas tomadas por Adão tenha sido designado por Deus, entre muitas outras razões, para o fim de mostrá-lo que não havia entre elas nenhuma que pudesse ser uma parceira adequada ao correlativo a si mesmo e, consequentemente, que ele deve à produção de tal ser a crescente beneficência daquele Criador de quem ele recebeu tudo. A cláusula no final do versículo 20, correspondente à do final do dia, parece confirmar essa opinião. Outros fins sábios e bons, sem dúvida, foram projetados por esta crítica, que familiarizou Adão de uma vez com a natureza das várias criaturas e seu domínio sobre elas. Um conhecimento altamente necessário, e que não parece fácil de ter sido alcançado por qualquer outro método além do que o Criador adotou, de fazer com que várias espécies de animais passassem diante de Adão, na qual não aparece dificuldade nem absurdo, pois certamente não poderia haver dificuldade para quem os criou, fazer com que todas as espécies de animais passassem adiante em qualquer ordem que ele escolhesse. Nem é absurdo supor que ele o faria. Apresente essas obras de sua mão à visão daquela criatura superior, a quem ele dera o domínio sobre elas. Se apenas duas de cada espécie foram criadas inicialmente, essas duas poderiam passar antes de Adão. Ou se mais foram criadas inicialmente, mesmo nesse caso duas de cada espécie foram suficientes para o fim planejado. E se, por qualquer meio, o Senhor familiarizasse Adão com a natureza das várias criaturas, sem dúvida lhes daria nomes agradáveis a eles naquela língua que era a primordial e com o poder de falar, com o qual devemos supor necessariamente que ele era dotado de no início, pois, como criado em um estado de perfeição, ele deve ter sido capaz de conversar e comunicar suas ideias, e parece não haver mais dificuldade em acreditar nisso do que em acreditar no que vemos todos os dias, que os animais brutos nascem com seus vários vozes distintas e modos de expressar suas ideias, quantas poucas ou tantas que elas têm. Portanto, pode-se imaginar facilmente o homem, dotado de faculdades superiores, capaz de expressar suas ideias em linguagem regular, um poder com o qual Deus pode dominar suas criaturas, como foi abundantemente provado no dia de Pentecostes, quando os discípulos de nosso Senhor recebeu o dom de línguas e foi capaz de falar em línguas para as quais antes eram totalmente estranhos. Versículo 20. Duas coisas que Deus parece ter visto, fazendo o homem nomear todos os animais. Primeiro, mostrar a ele com que poder de mente abrangente seu
Criador dotara. Segundo, mostrar a ele que nenhuma criatura ainda formada poderia torná-lo um companheiro adequado, e que esse duplo objetivo foi respondido. Veremos em breve. Para Adão deu nomes, mas como de um conhecimento íntimo da natureza e propriedades de cada criatura. Aqui vemos a perfeição de seu conhecimento, pois é sabido que os nomes afixados nos diferentes animais das Escrituras sempre expressam alguma característica proeminente e característica essencial das criaturas às quais são aplicadas. Se ele não possuísse um conhecimento intuitivo das propriedades grandiosas e distintivas desses animais, ele nunca poderia lhes dar esses nomes. Essa única circunstância é uma forte prova da perfeição e excelência originais do homem, enquanto em estado de inocência. Nem precisamos pensar na conta. Adão foi obra de um ser infinitamente sábio e perfeito, e o efeito deve se assemelhar à causa que o produziu. Adão estava convencido de que nenhuma dessas criaturas poderia ser uma companheira adequada para ele, e que, portanto, ele deve continuar no estado que não era bom, ou ser um devedor ainda maior da recompensa de seu Criador. Pois entre todos os animais que ele havia nomeado, não foi encontrada a ajuda para ele.